Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Hoje eu trazendo aqui um texto sobre um tema que vocês adoram, né? Que eu também, sobre chamas gêmeas, um texto que caiu nas minhas mãos ontem à noite, publicado no canal Sintonia Cósmica, no YouTube mesmo. Vamos lá, o título é... Peraí, gente. Deixa eu pegar por aqui. Chamas gêmeas. Cadê, caramba? Aqui. Chamas gêmeas. O eclipse solar de fevereiro derrubou os muros entre vocês. É um texto longo, mas vamos lá, que é bem interessante. Começando. Divina Feminina, se você sentiu que algo mudou entre vocês, mas não consegue explicar exatamente o que, você não está imaginando. O eclipse solar de fevereiro não foi apenas um evento no céu. Ele pressionou identidade. Ele confrontou o ego, ele abalou a estrutura que sustentava o silêncio, o orgulho e a resistência. Eclipses solares não mexem primeiro com emoção, eles mexem com o eu, com a imagem que alguém construiu de si mesmo, com o papel que estava sendo interpretado, com a narrativa que justificava o silêncio, ou melhor, a distância. Se ele estava se sustentando na ideia de que não sentia, essa ideia ficou instável. Se ele estava se apoiando no orgulho para manter controle, esse orgulho foi pressionado. Se ele estava confortável no silêncio, esse silêncio pode ter ficado pesado, porque quando a identidade é confrontada, muros começam a rachar. E quando muros racham, algo escapa. Você pode não ter visto um grande gesto, pode não ter recebido uma mensagem inesperada, mas a energia mudou, a tensão mudou, o peso do silêncio mudou. Isso importa, porque quando o ego começa a perder estabilidade, a verdade começa a ganhar espaço. Fica comigo porque o que o eclipse solar de fevereiro fez nos bastidores pode ser mais importante do que qualquer atitude visível. Divina Feminina, para entender o que o eclipse solar de fevereiro fez entre vocês, você precisa entender o que um eclipse solar realmente ativa. Eclipse lunar mexe com emoção, eclipse solar mexe com identidade. O sol simbolicamente representa o eu. A consciência, a imagem que alguém constrói de si mesmo, o papel que sustenta diante do mundo. Quando o sol é temporariamente encoberto, algo simbólico acontece. A identidade é pressionada, a narrativa pessoal é questionada, o personagem que estava sendo mantido começa a ficar instável. E isso é profundo, porque muitas vezes o divino masculino constrói a própria identidade em torno de força, controle e autonomia. Ele pode ter se definido como alguém que não depende emocionalmente, como alguém que não demonstra vulnerabilidade, como alguém que está no comando das próprias decisões. Mas quando um eclipse solar acontece, ele confronta exatamente essa construção. Ele pergunta silenciosamente: essa versão de você é verdadeira? Ou é uma proteção? Se ele construiu muros para manter distância, esses muros fazem parte da identidade dele. Se ele adotou o silêncio como forma de controle, isso virou parte do personagem. Se ele sustentou o orgulho para evitar exposição emocional, isso virou estrutura. E o eclipse solar pressiona estrutura, não sentimentos diretos. Estrutura. Ele desestabiliza a certeza que alguém tinha sobre si mesmo. E quando a certeza sobre quem se é começa a falhar, tudo ao redor muda. Talvez você não tenha visto uma atitude imediata,
mas internamente algo pode ter sido abalado, porque manter uma identidade que já não combina com a verdade interna exige esforço, e esforço constante cansa. O eclipse solar cria fricção interna. Se ele estava confortável na narrativa de que a conexão não era tão importante, essa narrativa pode ter começado a lhe aparecer ou a lhe parecer frágil. Se ele estava convencido de que podia simplesmente seguir em frente, essa convicção pode ter perdido força. Se ele se via como alguém completamente independente emocionalmente, talvez tenha percebido que não está tão indiferente assim. E perceber isso é desconfortável, porque significa que o personagem precisa mudar, e mudar identidade é assustador. A identidade dá segurança, mesmo que seja baseada em defesa, mesmo que seja construída sobre medo, mesmo que seja sustentada por orgulho. Mas quando o eclipse solar pressiona essa identidade, o controle começa a falhar. E quando o controle falha, a verdade aparece não necessariamente em palavras, mas em intenção, em inquietação, em pensamento recorrente. É por isso que você pode ter sentido algo diferente, não uma explosão, mas uma mudança estrutural. Antes a resistência parecia firme, agora pode parecer mais instável. Antes o silêncio parecia definitivo, agora pode parecer carregado, porque quando a identidade é confrontada, a postura muda, mesmo que discretamente. O eclipse solar não cria sentimento, ele revela inconsistência. Se o comportamento não combina com o que ele sente, essa inconsistência começa a incomodar. E incômodo gera movimento, mesmo que interno. O que fevereiro fez não foi aproximar vocês de forma mágica, foi enfraquecer a máscara, enfraquecer o orgulho, enfraquecer a versão que dizia: eu não preciso disso. E quando a máscara enfraquece, a vulnerabilidade começa a pressionar por espaço. Talvez ele ainda não saiba como agir, talvez ainda esteja tentando reorganizar a própria identidade, mas algo foi tocado, algo foi desestabilizado. E quando identidade se desestabiliza, decisões futuras mudam, porque ninguém consegue sustentar para sempre uma versão que não. Peraí, gente. Uma versão que não corresponde à verdade interna. Em fevereiro começou esse processo. Nem todo muro é visível. Alguns são. Peraí, gente. Entra propaganda. Nem todo muro é visível. Alguns são silenciosos, alguns são sustentados apenas por postura, por atitude, por ausência. E o eclipse solar de fevereiro não derrubou tudo de uma vez. Ele pressionou, ele criou fissuras, ele enfraqueceu a base. O primeiro muro que começou a rachar foi o orgulho. O orgulho é uma das defesas mais fortes dentro do arquétipo do divino masculino. Ele protege contra a rejeição, protege contra a exposição, protege contra a vulnerabilidade, mas também isola. Se ele sustentou o silêncio como forma de poder, esse silêncio pode ter começado a pesar. Se ele evitou o contato para manter controle, esse controle pode ter começado a falhar internamente, porque o orgulho funciona enquanto a identidade está estável. Mas quando a identidade é pressionada, o orgulho perde firmeza. Outro muro que pode ter começado a rachar é a supressão emocional. Se ele tentou racionalizar a conexão, se tentou reduzir o que sentia a algo passageiro, se tentou convencer a si mesmo de que estava tudo resolvido, o eclipse pode ter exposto a fragilidade dessa narrativa.
Supressão exige energia constante e quando identidade é confrontada, manter essa energia se torna mais difícil. Sentimentos que estavam comprimidos começam a reaparecer. Memórias ficam mais vívidas. Pensamentos retornam e isso cria fricção interna. Não é dramático, mas é persistente. A evasão também pode ter sido pressionada. Evasão é confortável. Não decidir, não esclarecer, não confrontar. Mas quando a estrutura interna começa a enfraquecer, a evasão deixa de ser neutra. Ela começa a incomodar. Você pode ter sentido isso energeticamente, como se o silêncio estivesse diferente, como se algo estivesse prestes a se mover. Porque quando alguém não consegue mais sustentar a própria narrativa com convicção, a postura muda, mesmo que discretamente. Outro muro importante é o controle emocional. Se ele precisava se sentir no comando da dinâmica, se precisava decidir quando se aproximar ou se afastar, o eclipse pode ter abalado essa sensação de domínio, porque quando a verdade interna começa a pressionar, o controle externo se fragiliza. Há também o muro da negação. Negação é poderosa. Ela permite que alguém ignore o que sente, permite minimizar a importância, permite seguir como se nada fosse profundo. Mas quando a identidade é confrontada, negar começa a ficar inconsistente. Se o que ele sente é maior do que a postura que mantém, a negação entra em conflito e conflito gera instabilidade. Você pode perceber menos rigidez, menos segurança na distância, menos certeza no afastamento, porque o que sustentava aquela postura já não é tão sólido. Divina Feminina, o eclipse não fez ele sentir algo novo, ele enfraqueceu as defesas contra o que já existia. E quando defesas enfraquecem, a energia muda. Mesmo que ainda não haja ação, os muros podem não ter caído completamente, mas já não estão intactos. E uma vez que um muro racha, ele nunca volta ao estado original. Pode até ser reforçado temporariamente, mas a fissura permanece. E fissuras são o começo da transformação. Às vezes a mudança mais importante não é visível. Ela não vem com mensagem inesperada, não vem com declaração dramática, não vem com gesto grandioso. Ela vem como sensação. E depois do eclipse solar de fevereiro, algo pode ter mudado entre vocês, não necessariamente na superfície, mas na estrutura. Antes a distância podia parecer firme, quase definitiva, como se houvesse um muro sólido entre vocês. Agora pode parecer diferente, menos rígida, mais tensa, mais carregada, porque quando o ego começa a rachar, a energia muda, mesmo que o comportamento ainda não tenha mudado. Você pode ter sentido uma aproximação energética mesmo em silêncio. Pode ter percebido que o pensamento nele ficou mais intenso, ou que a intuição ficou mais clara, ou que a conexão parece mais presente. Isso não é coincidência. Quando a identidade é pressionada, a consciência aumenta. E quando consciência aumenta, a conexão deixa de ser ignorável. Antes ele podia sustentar a narrativa de indiferença com mais firmeza. Agora essa narrativa pode estar enfraquecida. E quando a narrativa enfraquece, a postura muda. Você pode sentir isso no tom, no olhar, na forma como ele reage ou até na forma como evita. Porque evitar com consciência é diferente de evitar com convicção. O que mudou entre vocês pode não ser proximidade, pode ser verdade. Antes a resistência parecia confortável para ele, agora pode estar desconfortável. Antes o silêncio parecia estratégico, agora pode parecer pesado, porque quando alguém começa a perceber que está fugindo da própria verdade, a energia se altera e essa alteração é perceptível. Mesmo sem palavras, você pode perceber que algo está pendente, como se houvesse algo que precisa ser dito, como se uma conversa estivesse sendo construída internamente.
Isso acontece quando os muros não estão mais intactos, quando as defesas já não sustentam a mesma segurança. Também pode ter mudado algo dentro de você. Talvez menos ansiedade, talvez mais clareza, talvez uma sensação de que algo está se definindo, porque quando a resistência enfraquece do outro lado, você sente, você para de forçar, para de tentar interpretar cada detalhe e começa a observar. Observação traz poder, desespero traz desgaste. O eclipse solar não criou um novo capítulo imediato, mas iniciou uma transição. Transição entre ego e verdade, entre postura e sentimento, entre resistência e consciência. E transições são silenciosas, mas profundas. O que mudou entre vocês é estrutural, não necessariamente visível, mas estrutural. A forma como ele se sustenta internamente pode já não ser a mesma. E quando aquela estrutura interna muda, as decisões futuras mudam também. Você pode sentir que algo está se movendo, não externamente ainda, mas internamente. E movimentos internos são os que realmente importam. Porque quando alguém muda por dentro, o comportamento eventualmente acompanha. Gente, vou pegar uma água. O eclipse solar não aproximou vocês fisicamente, mas pode ter diminuído a distância emocional que estava sendo mantida artificialmente. Isso é significativo. O que o eclipse solar fez não foi provocar uma explosão emocional imediata. Ele provocou desestabilização interna. E desestabilização é silenciosa, mas intensa. Quando a identidade de alguém é pressionada, o que se abala não é apenas sentimento, é autoimagem. É a narrativa interna que dizia: eu estou certo, eu sei o que estou fazendo, eu estou no controle, eu não preciso disso. Se ele construiu uma identidade baseada em independência emocional, o eclipse pode ter criado uma rachadura nessa certeza, porque o eclipse solar confronta a coerência. Ele pressiona a pergunta: essa postura ainda combina com o que você sente? E quando a resposta começa a ser não, surge a fricção divina feminina. Essa fricção pode se manifestar de várias formas: confusão mental, irritação inexplicável, inquietação, pensamentos repetitivos, revisão de decisões passadas. Ele pode começar a questionar atitudes que antes defendia com firmeza, pode reavaliar o motivo da distância, pode começar a perceber que o silêncio não trouxe paz, trouxe peso, mas admitir isso internamente é desconfortável, porque admitir isso significa reconhecer que o ego estava conduzindo. E ninguém gosta de perceber que se protegeu mais do que foi verdadeiro. Quando a identidade entra em crise, dois movimentos podem acontecer: resistência ou introspecção. No primeiro momento, é comum haver resistência. Ele pode tentar reafirmar a postura, pode tentar reforçar o distanciamento, pode tentar agir como se nada tivesse mudado, mas internamente a certeza já não é a mesma. E quando a certeza enfraquece, o controle fica instável. Você pode perceber menos rigidez, menos firmeza no afastamento, menos convicção na indiferença, porque agora existe conflito interno e conflito interno muda a energia. A desestabilização também pode ativar memórias, momentos que ele tentou minimizar, conexões que ele tentou reduzir, conversas que ele tentou ignorar. Quando o ego relaxa, mesmo que parcialmente, a memória emocional retorna. E memória emocional não é racional, ela é sentida. Ele pode começar a lembrar do que sentiu ao seu lado, do que foi despertado, do que foi diferente. E isso cria contraste. Contraste entre a vida que ele está vivendo e a verdade que ele sente. Contraste entre segurança e profundidade, entre controle e vulnerabilidade. Essa fase não é sobre ação imediata, é sobre reorganização interna.
E reorganização exige silêncio, exige tempo, exige processamento. Ele pode parecer mais distante momentaneamente, ou mais introspectivo, ou mais instável emocionalmente, porque quando identidade balança, estabilidade demora a retornar. Mas a estabilidade que retorna nunca é igual à anterior. Ou se reconstrói com mais maturidade, ou se reconstrói com mais rigidez. Mas a inocência da antiga postura se perdeu. O que você pode estar sentindo é o campo energético dele mais ativo, mais consciente, menos anestesiado, mesmo que externamente ainda não haja movimento, porque a consciência, uma vez despertada, não volta a dormir com facilidade. O eclipse solar não forçou vulnerabilidade, mas retirou a solidez da máscara, e máscara instável não sustenta a postura por muito tempo. A desestabilização interna é o início de uma decisão futura. Não sabemos qual, mas sabemos que algo foi mexido. E quando algo é mexido na base da identidade, as escolhas que vêm depois nunca são superficiais. Se há algo que pode parecer confuso depois de um eclipse solar, é o silêncio. Porque quando algo grande acontece energeticamente, a expectativa humana é movimento imediato, uma mensagem, uma atitude, uma aproximação. Mas eclipses solares não funcionam assim. Eles desestabilizam primeiro, a ação vem depois. E entre desestabilização e ação existe silêncio, mas esse silêncio não é vazio, ele é carregado. Antes do eclipse, o silêncio dele podia parecer decidido, seguro, quase confortável. Agora pode parecer diferente, mais denso, mais pesado, mais reflexivo, porque não é mais um silêncio sustentado por convicção, é um silêncio sustentado por processamento. Quando a identidade de alguém é confrontada, a primeira reação raramente é falar, é entender o que está acontecendo internamente. Ele pode estar lidando com pensamentos que não esperava, com emoções que acreditava já ter superado, com dúvidas que não queria enfrentar. E tudo isso precisa de organização interna. O silêncio pode ser o espaço onde ele está reorganizando quem é, não apenas o que sente, mas quem ele acredita ser. Se ele construiu a imagem de alguém forte, racional, distante, admitir vulnerabilidade significa mudar essa imagem, e mudar identidade exige tempo, porque a identidade não é só comportamento, é narrativa interna, é história pessoal, é orgulho, é coerência consigo mesmo. O silêncio também pode indicar conflito, e conflito é diferente de indiferença. Indiferença é fria, silêncio em conflito é tenso. Você pode sentir essa tensão, pode perceber que é algo pendente, como se houvesse palavras não ditas, como se uma decisão estivesse sendo construída por dentro. Porque quando alguém está verdadeiramente indiferente, a energia se afasta. Mas quando alguém está processando, a energia permanece ativa, presente, intensa, mesmo sem comunicação. O eclipse solar pressionou o ego e o ego pressionado reage de duas formas: ou se fecha temporariamente para se proteger, ou se recolhe para se reorganizar. Em ambos os casos, o silêncio pode aumentar antes de diminuir, porque ele precisa entender o que eu realmente sinto, o que eu quero, quem eu estou tentando ser. E isso não é simples, principalmente quando envolve orgulho, principalmente quando envolve admitir que a resistência não trouxe paz. Você pode perceber mudanças sutis. Ele pode parecer mais observador, mais atento ou até mais sensível a pequenas interações, porque quando o ego não está tão sólido, a percepção aumenta. O silêncio também pode estar preparando um rompimento interno, rompimento da narrativa antiga, rompimento da postura automática, rompimento da justificativa que sustentava o afastamento. Mas rompimentos internos acontecem antes de qualquer atitude externa e muitas vezes parecem invisíveis para quem olha de fora. Por isso, o silêncio pode ser interpretado erroneamente
como estagnação, mas nem todo silêncio é estagnação. Alguns são incubação, e incubação precede mudança. A questão agora não é quebrar o silêncio por ansiedade, não é pressionar resposta, não é exigir definição, porque quando o ego já está fragilizado, pressão pode gerar defesa. O que acelera a maturidade é espaço. Espaço para ele sentir sem ser confrontado, espaço para ele organizar sem ser invadido, espaço para ele decidir sem ser manipulado. E isso exige força sua, porque permanecer estável enquanto o outro processa é difícil, mas é poderoso. O silêncio depois de um eclipse solar é como um momento antes de uma estrutura ser redefinida. Ou ela se reconstrói mais verdadeira, ou se reforça artificialmente, mas nunca volta ao que era antes, porque algo foi visto e o que é visto não pode ser desvisto. O silêncio que você sente pode não ser afastamento, pode ser maturação. E maturação não faz barulho, mas muda tudo. Quando o ego do outro está em desestabilização, a sua postura se torna determinante. Não porque você precisa controlar o resultado, mas porque sua estabilidade influencia o campo inteiro da dinâmica. Depois de um eclipse solar que pressionou identidade, o erro mais comum é reagir com ansiedade, querer confirmação, querer prova, querer movimento imediato, mas isso enfraquece sua posição. Porque quando alguém está internamente instável, pressão externa ativa defesa e defesa reconstrói muros. O que você precisa agora não é intensidade, é estrutura. Estrutura emocional, estrutura energética, estrutura comportamental. Posicionamento não é frieza, não é indiferença, não é jogo, é coerência. Se você já evoluiu além da fase de perseguição, não retroceda. Se você já estabeleceu limites, não os dilua. Se você já decidiu não se auto-abandonar, mantenha essa decisão, porque quando o ego dele está fragilizado, ele inconscientemente observa a estabilidade, ele sente contraste. Se antes você reagia à distância e agora permanece centrada, isso cria impacto. Não porque você está manipulando, mas porque você está madura. A energia mais poderosa agora é soberania tranquila. Não aquela que precisa anunciar força, mas aquela que simplesmente é firme. Você não precisa provar nada, não precisa explicar demais, não precisa justificar sua postura. O silêncio seu, quando vem de estabilidade, é diferente de silêncio ansioso. Ele transmite segurança e segurança é magnética. Se ele está em conflito interno, ver você estável pode acelerar clareza, porque remove desculpas, remove a narrativa de que você era emocionalmente instável, remove a justificativa de que precisava de distância para ter paz. Esse é o momento de viver sua vida, de expandir, de focar em si, não como estratégia para provocar reação, mas como alinhamento genuíno. Quando você se move com direção própria, a energia da conexão muda. Ela deixa de ser dependente e passa a ser opcional. E opcional é mais saudável do que dependente. Você não está esperando para viver, você está vivendo enquanto observa. Isso muda completamente sua vibração. Não tente interpretar cada micro movimento. Não tente prever cada pensamento dele. Quando a identidade está sendo reorganizada, o comportamento pode oscilar. Um dia parece mais próximo, outro dia parece mais distante. Isso não é retrocesso, é processamento. E processamento não é linear. Sua função agora não é corrigir o processo dele, é manter sua coerência. Peraí, gente. Se ele avançar, você estará centrada. Se ele recuar temporariamente, você não desmorona, porque sua estabilidade não depende mais da atitude dele. Posicionamento também significa não aceitar migalhas emocionais. Se ele vier
com energia confusa, você responde com clareza. Se ele vier com metade da presença, você também, você mantém total dignidade, porque maturidade não se negocia, você não reage, você escolhe, e escolha é poder. O eclipse solar abriu uma fissura na identidade dele, mas como essa fissura evolui, depende da capacidade dele de integrar. E sua estabilidade ajuda, mas não substitui o processo dele. O que você faz agora não é pressionar crescimento, é permitir que o crescimento aconteça sem você se sacrificar. Quando você permanece inteira, o desfecho deixa de ser ameaça. Se ele integrar e se posicionar, você estará pronta. Se ele resistir e reforçar o ego, você continuará inteira, porque sua identidade não está mais ancorada na reação dele. E isso é maturidade real. Essa fase não pede drama, pede firmeza. Não pede urgência, pede clareza. Não pede sacrifício, pede soberania. Soberania é o que transforma qualquer resultado em expansão divina feminina. Quando muros começam a cair, algo precisa acontecer. Não existe meio termo eterno, ou a reconexão ou a revelação. E muitas vezes você acredita que reconexão é o único final aceitável, mas não é, porque às vezes a revelação é o verdadeiro alinhamento. O eclipse solar de fevereiro não pressionou identidade apenas para criar tensão. Ele pressionou para criar definição. E definição elimina a ambiguidade. Se o ego dele realmente enfraqueceu, se o orgulho perdeu força, se a evasão começou a incomodar, então reconexão se torna possível, mas não como antes. Não baseada em intensidade apenas, não baseada em química, mas baseada em maturidade. Reconexão depois de um abalo de ego é diferente. Ela carrega humildade, carrega consciência, carrega responsabilidade, porque quem passa por desestabilização interna volta igual, ou amadurece ou reforça a defesa. Se ele escolher amadurecer, você verá sinais claros. Menos ambiguidade, mais posicionamento, menos jogos, mais presença, menos silêncio estratégico, mais honestidade. Mas se ele resolver, ou melhor, mas se ele escolher reforçar o ego, a revelação virá. Revelação de limite, revelação de estágio emocional, revelação de que ele ainda não consegue sustentar o que sente. E isso dói, mas também liberta, porque você deixa de viver na expectativa, deixa de viver no talvez, deixa de viver na incerteza constante. E incerteza é o que mais desgasta. Reconexão não acontece porque a energia quer, acontece porque a identidade amadureceu, porque o orgulho foi dissolvido, porque medo foi encarado, porque vulnerabilidade foi aceita. Se essas coisas acontecerem internamente, o movimento externo virá naturalmente. Mas se não acontecerem, o silêncio continuará sendo resistência, não processamento. Aí a revelação será clara. Você não está perdendo alguém, está enxergando quem ele realmente é neste momento. E isso muda tudo, muda sua postura, porque quando a verdade é visível, você não insiste no invisível. Esse é o ponto decisivo. Não é sobre você fazer algo, é sobre observar. Observar se há integração, observar se há coerência, observar se há coragem. Porque coragem é o que transforma a conexão em união. Sem coragem fica só potencial, e potencial não sustenta relacionamento. O eclipse solar criou fissura. Agora vem a definição. Ou ele se reconstrói mais verdadeiro ou se reconstrói mais rígido, mas não fica igual. E você também não, porque você já não está no mesmo lugar emocional que antes. Você está mais estável, mais consciente, mais lúcida. Isso muda o desfecho. Reconexão é possível, mas só com maturidade. Revelação também é possível, e revelação é libertação, porque elimina a fantasia, e fantasia é o que mais prende. Essa fase não é sobre esperança, é sobre verdade.
E a verdade, mesmo quando dói, organiza. O eclipse solar de fevereiro não quebrou muros apenas para criar tensão. Ele quebrou muros para criar direção. Eclipses solares não mexem apenas com emoção momentânea, eles mexem com trajetória, eles reposicionam identidade, eles desmontam estruturas que não podem sustentar o próximo nível. Essa mudança não é superficial, é estrutural. E mudanças estruturais não produzem respostas imediatas, produzem redefinições. O que aconteceu não foi um teste, foi uma exposição. Exposição de orgulho, exposição de medo, exposição de resistência. E quando algo é exposto, ele precisa ser resolvido ou integrado ou reforçado, mas nunca ignorado completamente. Essa mudança está preparando vocês para a autenticidade. Se houver reconexão, ela não será mais baseada em ego, não será mais sustentada por silêncio defensivo, não será mais construída em cima de jogos de poder, será baseada em verdade e verdade exige maturidade. Mas essa mudança também pode estar preparando você para a libertação, porque quando a identidade do outro não acompanha a sua evolução, peraí, gente, de novo. A revelação é necessária e revelação não é fracasso, é alinhamento. Você não pode avançar para um nível de conexão mais consciente enquanto a outra parte permanece presa na versão antiga de si mesma. O eclipse pressionou essa versão antiga. Agora ela precisa decidir se evolui ou se endurece. Essa fase também está preparando você para amar sem perder sua estrutura, para observar sem implorar, para sentir sem se desestabilizar. Você está aprendendo a não confundir intensidade com compromisso, a não confundir silêncio com destino, a não confundir potencial com realidade. Isso é crescimento. Essa mudança está preparando vocês para um ponto sem ambiguidade, ou a conexão se redefine com maturidade ou se dissolve com clareza, mas não permanece na ilusão. E isso é importante, porque viver em ilusão consome energia. Viver em liberdade libera energia. Quando muros caem, a dinâmica volta ao que era antes, ou a reconstrução consciente ou a encerramento consciente. Mas a ingenuidade acabou, a fantasia foi pressionada, o orgulho foi confrontado, e quando o orgulho é confrontado, a identidade precisa se reorganizar. Essa mudança está preparando o campo para decisões reais. Não decisões baseadas em medo, mas decisões baseadas em quem cada um se tornou depois do abalo. Você não é mais a mesma, ele também não. Algo foi visto, algo foi sentido, algo foi reconhecido e reconhecimento não se apaga. Se houver união, ela será mais madura. Se houver separação, será mais consciente. Mas em ambos os casos, você sai mais forte, mais lúcida, mais alinhada, porque agora você não depende da fantasia, você depende da coerência. E coerência é o que sustenta amor saudável. O eclipse solar não foi sobre reaproximação imediata, foi sobre remover o que estava bloqueando a verdade. E verdade sempre conduz ao alinhamento, mesmo que o caminho não seja o esperado. Gente, texto grandão, mas adorei, né? Eu ouvi ontem e falei, vou pôr no canal, bastante interessante, na dinâmica das chamas gêmeas. E quando se fala em desestrutura da identidade, é exatamente nesse ponto que a gente trabalha em terapia. Nós construímos uma identidade, a forma como nós somos, aquilo que nós acreditamos, não é? E de repente acontece alguma situação que você percebe, nossa, eu nesses últimos 5 anos eu fui confrontada com as minhas verdades muitas vezes, né? Quando, por exemplo, será que eu sei escolher?
Será que aquilo que eu acredito é realmente aquilo que deve ser pensado, avaliado na hora de eu fazer uma escolha? Em relacionamento ou não, mas em especial em relacionamento, né? Será que aquilo que eu acredito é verdade realmente? Será que muitas questões que vieram no sentido de confrontar principalmente aquelas certezas que ou é isso ou é aquilo, não é 8 ou 80, não, tem no meio lá tem o 40, tem o 44, tem o 48, sei lá, não é? Tem coisas no meio, então eu sou boa, mas também sou ruim, sou má, não é? Em alguns momentos, e em alguns momentos eu preciso ser má para me defender. Isso faz parte da nossa natureza humana. Tomar essa consciência, não é? É integrar esses lados opostos que nós temos. E quando alguém cria uma identidade baseada na resistência, não é? Ou decreta para si mesmo algo, vivi um relacionamento extremamente desgastante, onde sofri demais com o rompimento e decretei para mim mesma que a partir de agora não me relacionarei mais, não amarei mais. E aí passo um tempão nesse processo, me relacionando casualmente com pessoas e de repente o amor acontece, não é? E de repente aquelas certezas começam a ruir, né? Em primeiro lugar, sobre esse decreto que eu fiz para minha própria vida, e em segundo, aquilo que eu acreditava que não, que isso nunca mais iria acontecer, que não existe uma pessoa assim, que isso, que aquilo, né? E eu passo a sentir algo e a me comportar de outra forma. Em alguns momentos eu expresso aquele amor, em outros não. Em outros eu me afasto. Esse movimento de vai e vem, né, de afastamento e de proximidade é algo que enlouquece o outro lado, né? Com certeza absoluta. Que tem a ver com a dinâmica das chamas gêmeas, porque é o perseguidor e o corredor, né? A pessoa, quando está correndo, ela se afasta. E então isso vai sendo também, esse muro vai sendo como se diz, derrubado aos poucos, né? Mas eu acho que a tacada final é essa desestrutura quando a gente coloca um limite, né? Até aqui tudo bem, daqui para frente não dá mais para ser desse jeito, né? Ou é de um jeito ou não é mais, né? E isso faz com que a pessoa comece a se confrontar e a entender que sente algo e que expressa outro no comportamento. Por quê? Porque continua se defendendo, porque continua acreditando que tem que manter aquele decreto funcionando. Então, assim, gente, é louco isso, é muito louco, né? Mas, ao mesmo tempo, como se diz, é um período de extrema maturidade, né? De extrema reorganização interna e de maturidade real. Ou se quiser continuar reforçando as defesas, é algo que não tem como nenhum relacionamento ir para frente, porque não vai passar de uma determinada fase. É isso. Em resumo, é isso. E esse também é o processo da terapia, né? Reconstrução de identidade, quebrar barreiras. E eu digo que quando a gente está nesse movimento, nós estamos no vazio, né? Não somos mais quem nós éramos e também não sabemos em quem a gente está se tornando. Eu falo que a gente está se desenhando, acho que já falei isso em outros vídeos. Então é um momento de extrema ansiedade, porque eu não sei quem eu sou mais, eu não sei em quem eu estou me tornando, e isso assusta muito. E entender esse processo para nós, divinas femininas, é extremamente importante. Certo, gente, não vou falar mais, teria muito mais coisa para falar. 44 minutos. É isso aí. Vejam o vídeo, reflitam bastante e depois coloquem aí
alguns comentários, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!